Pai, obrigada porque o Senhor não poupou o seu Filho e também por nos amar, entregou Ele. Pai, eu quero te agradecer também, porque através de Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui. Obrigada por se fazer presente em nosso meio. Nós queremos agora tributar toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a adoração a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a se assentar. Obrigada, Ministério de Louvor. Eu quero agradecer o convite. E é muito gostoso, né? Eu ministro a palavra do Senhor todas as semanas no colégio. Mas é muito gostoso poder ministrar em casa, na nossa casa. Então eu sou grata a Deus por essa oportunidade também. E eu quero compartilhar um pensamento, eu não vou me demorar muito, mas algo que Deus tem falado no meu coração, e eu quero dividir isso com vocês. E quando eu falei assim, nós vamos trazer uma palavra. Não sou só eu, Andréia, creio, tenho certeza, a convicção de que o Espírito Santo está comigo, por isso que eu falei que nós iríamos ministrar. E eu quero compartilhar, então, com vocês. No ano de 2017, nós recebemos a visita aqui na igreja de um pastor de fora. Ele e sua esposa estiveram aqui, ministrando durante um final de semana. E era o primeiro final de semana do mês, então nós fomos ministrados no culto de curas e também no culto de domingo. Mas no culto de curas, eu recebi uma palavra desse pastor e ele disse assim para mim: Deus vai falar com você durante essa noite. Então, aguarde o que Deus vai falar com você. Algumas pessoas ouviram, e quando eu cheguei no domingo aqui na igreja, uma irmã veio perguntar se Deus havia realmente falado comigo. Falei para ela que sim. E aí ela falou: o que Deus te disse, né? E está lá em 2 Coríntios 12, 9. A primeira parte do versículo vai ser projetado para vocês. 2 Coríntios 12, 9. A palavra de Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na verdade, a frase que Deus falou comigo foi: a minha graça te basta. Confesso para vocês que eu fiquei meio frustrada. Eu achava que eu teria uma visão, ou teria um sonho, ou Deus iria conversar comigo de uma outra forma. E eu fui despertada somente com essa primeira parte do versículo: a minha graça te basta. E eu, na verdade, estava com uma tremenda expectativa de que as coisas aconteceriam de uma outra forma. E não que esse versículo não fosse suficiente para mim, mas dentro daquilo que eu estava almejando, né? Que eu estava clamando a Deus, ou pelo motivo qual eu vinha ao culto, né? Na expectativa de realmente ser curada fisicamente. E eu recebo esse versículo, né? A minha graça te basta. E eu fiquei meio perplexa, né? Mas eu levei um certo tempo para compreender o que tudo isso, né? O que essa pequena frase, esse pequeno trecho desse versículo, do que ele é composto. E quem aqui já teve a oportunidade de receber um presente? Todos nós, né? Obviamente, nós já recebemos um presente. Mas nós recebemos o maior presente que existe, o Senhor Jesus Cristo. E
ao eu olhar para esse texto e vendo Jesus, né? Quando nós falamos aqui graça, não é da graça de Jesus, né? Nós estamos falando daquilo que nos dá alegria, daquilo que nos dá deleite, daquilo que nos dá prazer, que nos dá doçura, amabilidade. Mas quando nós olhamos para um presente que nós recebemos como o Senhor Jesus, nós podemos perceber que em Jesus nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. E ao olhar, né, para esse texto e ficar imaginando, pensando nele, né, e no dia que isso aconteceu comigo, eu precisei, na verdade, dar um ajuste na minha alma. Na nossa alma ficam as vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E muitas vezes nós precisamos colocar a nossa alma de volta no lugar dela, onde ela precisa ficar, ou seja, sujeita ao Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós criamos expectativas diante daquilo que nós estamos almejando, diante daquilo que nós estamos buscando de Deus. Nós fazemos expectativas, nós fazemos planos, nós imaginamos como que Deus irá fazer, como que vai ser, como que vai acontecer. E quando não acontece do nosso jeito, nós nos sentimos frustrados muitas vezes. Deus é o nosso Pai, mas muitas vezes dá a impressão que nós estamos agindo como filhos birrentos, né? Por fora está tudo bem, mas por dentro eu continuo em pé. Porque Deus não fez as coisas da forma como eu queria, como eu pensava, ou como eu mesmo imaginava. Então, muitas vezes, nós precisamos pôr a nossa alma no lugar. Porque, às vezes, a forma como Deus age, nós pensamos, e agora? As circunstâncias todas saíram do meu controle. Eu já não tenho como controlar. Eu já não tenho como dominar mais a situação. E muitas vezes acontece isso conosco, né? E enquanto a nossa alma ela está no governo, nós não conseguimos compreender o agir do Senhor. Deus está agindo, mas a nossa alma ela fica tão agitada, que nós deixamos de perceber a forma como Deus está agindo. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus pensa ao nosso respeito, o que Ele pensa, o carinho, o amor, o zelo que Ele tem por nós. Muitas vezes nós, por deixarmos nossa alma tão agitada, nós não conseguimos perceber o que Deus realmente está fazendo. Esse foi o meu primeiro ponto, né? Colocando a nossa alma no devido lugar. Meu segundo ponto, mudando o meu modo de pensar. Eu confesso para vocês que eu tive que mudar o meu modo de pensar. Quando eu criei expectativas e que as coisas não aconteceram como eu imaginava, como eu queria, bem carnal, né? Querendo a minha vontade realizada. Mas Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito e Ele tem um projeto. E para eu deixar Deus agir na minha vida, eu preciso mudar o meu modo de pensar. Com isso, eu quero ler o texto que se encontra em Romanos 12, 2. A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma situação que fugiu do nosso controle, né, que nós não dominamos mais, e nós pensamos, Deus,
como que eu posso experimentar isso como na minha vida, né? Para que eu possa experimentar e crer que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Muitas vezes a nossa alma, ela se questiona. Deus, por que eu estou passando por determinada situação? Por que eu estou vivendo isso? Por que as coisas não tomaram um fluxo diferente do que eu esperava ou do que eu imaginava? Nesse texto, há uma promessa para nós, né? Fala que quando nós mudarmos a nossa mentalidade, então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Todos os dias nós temos que ter a nossa mente renovada pelo Senhor. Para quê? Porque daí eu vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas eu só vou conseguir experimentar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável se eu mudar a minha mente. Muitas vezes nós estamos seguindo numa determinada direção e estamos convictos de que nós estamos indo certo. Mas às vezes nós precisamos convergir e mudar a nossa rota para compreendermos o que Deus quer falar, o que Deus quer mudar dentro de nós. Quando há mudança no nosso modo de pensar, o nosso relacionamento com Deus muda. Não esperando que Ele faça o que nós desejamos, o que nós queremos, mas segundo a vontade dEle. Muitas vezes nós temos o costume, né, de querer imaginar que nós sabemos o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para nós. E nós não nos sujeitamos a Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. É Deus que sabe a vontade dEle para nós, o que Ele deseja para nós. Nada escapa aos olhos do Senhor, o cuidado do Senhor, o que Ele tem para nós. Só conseguimos compreender e o agir de Deus quando nós rendemos o nosso espírito a Ele. Por isso que eu falei que nós temos que sujeitar a nossa alma ao Espírito de Deus. Se nós não colocarmos a nossa alma sujeita ao nosso espírito, nós sempre vamos viver tendo controle de todas as situações. Isso nos gera angústia, nos gera ansiedade, nos geram dificuldades do nosso caminhar dia a dia, nos causa dúvida em relação ao cuidado, ao carinho, ao amor de Deus. Nós não podemos duvidar do que Deus faz. Eu gosto de pensar, né? Muitas vezes isso me vem à mente, que Deus tem a respeito de todos nós, de cada um de nós, e depois Ele vai juntar todas as nossas peças. Mas às vezes eu fico pensando, né, que Deus, Ele monta um lindo quebra-cabeça ao nosso respeito. E Ele vai movendo as pedras, né? As pedras precisam ser movidas, há peças que se encaixam conforme a cor, conforme o formato. E nós precisamos entender que quando Deus Ele está movimentando as coisas, né, a sua mão está estendida sobre nós. E Ele vai fazendo aquele movimento e te colocando no lugar certo, na hora certa, do jeito que Ele quer. Eu já vivi várias situações onde eu perdi o controle da situação e aprender, na verdade, a entregar o controle da situação para Deus não é simples, não é fácil, muitas vezes é dolorido, mas nós precisamos entender, né, que quando nós fazemos isso, aí nós podemos experimentar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Muitos de vocês conhecem o nosso contexto familiar, a nossa história de família, e o desejo do nosso coração em sermos pais,
desde logo no início do nosso casamento. E Deus não nos permitiu isso no início e nem da forma como nós imaginávamos. Na verdade, eu tinha uma esterilidade, mas a esterilidade, ela não estava no meu útero, ela estava no meu coração. A hora que eu entendi, que eu compreendi o que Deus queria fazer na minha vida, nas nossas vidas como casal, e nós entendemos o mover de Deus, o que Deus queria fazer. Deus agiu de uma forma sobrenatural. E foi rápido demais. Mas até entendermos isso, levaram-se 10 anos. Por isso que eu falo, muitas vezes não é simples, não é fácil, né? Mas quando nós confiamos e entregamos isso para Deus, né? Os nossos filhos, eles sabem que de vez em quando a gente faz um relato a respeito disso. Quando nós oramos no grupo familiar e colocamos o nosso desejo, a nossa situação, em 9 meses e 3 dias a Isabela estava nos nossos braços. Depois de 1 ano e 13 dias, nasceu o Davi, que nasceu prematuro, então nós tivemos que esperar por um tempo, né? E também, recém-nascido, veio para a nossa casa. Foi simples, foi fácil nós entendermos qual era a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas como casal, para eles como os nossos filhos. Né? E eu não gosto muito de ficar falando, porque filho, ele é filho. Não interessa a forma como Deus conduz eles para vocês. Mas esse agir de Deus, esse passar por essa situação. E nós tivemos outras situações, eu em particular também. Então, se render à vontade de Deus é tão mais fácil e mais simples. Mas a gente reluta tantas vezes. E é tão simples, né, a gente poder se derramar diante do Senhor. A graça de Deus, né, nesse texto, falando a minha graça te basta, fala da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo e fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Isso é uma das definições a respeito dessa palavra, a minha graça te basta. Deus está falando para nós que Ele quer estar nos guardando, nos fortalecendo, nos fazendo crescer na fé cristã. Olha como esse versículo ele é valioso, ele é precioso, essa frase. Né? Isso é a graça que está ali. A minha graça te basta. Sou eu que vou fazer você crescer. Sou eu que vou fortalecer você. Deus tem o desejo de nos ter por perto. Nós somos seus filhos e Ele deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Mas nós precisamos nos dispor a termos um relacionamento com Deus. Deus fala assim, ei, vem cá, vem o quanto antes, né? E às vezes a gente fica preso ali nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas emoções, e nós ficamos presos, emaranhados com aquela coisa toda, e não nos libertamos para receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu quero ir para o terceiro e meu último ponto. Jesus é tudo o que nós precisamos. Por quê? Agora nós estamos falando da graça que nos foi dada por Deus, o seu Filho amado, Jesus Cristo. A palavra de Deus, em Jeremias 29, do versículo 11 ao 14, diz assim.
Vamos só aguardar a projeção. Eu é que sei os pensamentos, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse versículo, né, ele me acompanha há muito tempo. Uma vez nós fomos mudar de cidade e Deus me deu esse texto, né? E tipo, se acalma, fica tranquila, tá tudo sob controle, né? E esse texto fala que Deus tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. E por que nós persistimos em ficar lutando, né? Controlando as coisas e não nos sujeitamos a Deus? E Ele fala, né? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando a gente está passando por uma situação adversa, né, dá a impressão que esse versículo assim, ele não bate, né, para dar o fim que você deseja. Mas quando depois, passado o tempo, nós vislumbramos, né, o quebra-cabeça, como decorreu, como as peças foram se encaixando, e nós podemos dizer, Deus, obrigada, né? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos invocar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está nos prometendo aqui. Me busque, você vai achar, você vai me encontrar. Me busque de todo o teu coração. Serei achados de vós, diz o Senhor. Não tenha dúvida, eu estou junto de você, eu estou aqui e farei mudar a vossa sorte. Tudo o que nós precisamos, tudo, né? E tudo é tudo que nós precisamos está contido em uma única pessoa, Jesus Cristo. E às vezes nós ficamos procurando a solução de uma outra forma, né? Vamos solucionar aqui, vamos correr para cá, vamos buscar para lá, né? Temos uma dificuldade financeira, vamos fazer um empréstimo, vamos ver se alguém consegue me dar emprestado. Se eu tenho uma dificuldade de saúde, né? O que eu vou procurar? Em primeiro lugar, vamos procurar médico, vamos procurar medicamentos. Ok, nós temos a ciência, nós temos os profissionais, não é nada contra isso. Mas, em primeiro lugar, vamos buscar a Deus. Buscar a Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, tantas vezes, né, nós nos desesperamos, dá a impressão que bate o vento assim, e nós já falamos assim, meu Deus, o que vai ser agora? Né? Nós perdemos o controle. Né? Não podemos ter uma vida parcial com Deus. Devemos ser íntegros. Nós precisamos ter uma vida inteira, íntegra com Deus. Para a gente compreender um pouquinho melhor a respeito da integridade, né, vai um exemplo bem simples. Nós temos 2 tipos de suco de uva, por exemplo. Nós temos um suco de uva que ele não é integral. Ele é composto normalmente com uma outra fruta, normalmente se usa maçã para compor esse suco. Esse suco ele não é integral, ele não é inteiro, ele não é todo o sumo da uva que está ali. Quando nós temos, né, o suco integral, ele é completamente 100% feito da uva, extraído da uva. Nós precisamos ser assim com Deus.
E muitas vezes, diante das situações, nós nos dividimos, né? Não, eu vou fazer isso, mas eu tenho o meu jeito de resolver. Não, né? O Senhor Jesus, Ele tem o desejo de que nós sejamos íntegros com Ele. Jesus é a graça, é o amor de Deus revelado a nós. Que é maior presente que esse, né? Que todos nós tivemos a oportunidade de um dia receber. O Senhor Jesus Cristo. Jesus, né? Eu sou apaixonada por Ele. E tenho muita vontade de vê-lo, de encontrá-lo, né? E eu fico imaginando Jesus nos seus vários aspectos que Ele tem, nas suas várias qualidades, né? Os significados de Jesus. E eu fico admirada com tudo isso. Mas a graça do Senhor Jesus é um presente de Deus dado para nós. E Jesus, Ele foi tão gracioso, tão amoroso conosco, né? Que Ele morreu, ressuscitou, esteve aqui, e Ele subiu aos céus. Mas Ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos e largados aí né, me esperando a minha volta. Mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o nosso Consolador amado, o nosso companheiro, o nosso amigo. Muitas vezes eu estou numa situação, né, no meu dia a dia, que eu preciso de ajuda. E eu falo assim, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso saber como eu vou proceder nessa situação. Eu preciso da sua ajuda. Quando eu entro em sala de aula, e é justamente para ministrar a palavra de Deus para os alunos, e eu pego uma galerinha bem jovem, né? De 10, alguns já estão com 16, outros com 17 anos, a maioria ainda não, mas alguns sim. E você acessar aquele coração, né? Eu não consigo por mim mesmo. E eu falo, Espírito Santo, eu preparei minha aula, eu fiz a minha aula, mas se você não entrar na sala de aula junto comigo, eu não consigo acessar esses corações. Então, nós precisamos pedir a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Eu quero pedir para o pessoal do Ministério do Louvor vir, e hoje eu vou concluir a minha palavra. Outra definição de graça, né? A tua graça me basta. A condição espiritual de alguém é a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Então, nós só podemos, né? A minha graça te basta, o Senhor diz. Desde que você se sujeite, né? É a condição espiritual de alguém que tem sobre o seu governo o poder da graça divina de Deus. Eu quero, para finalizar aqui, ler algumas características, algumas qualidades, alguns significados a respeito de Jesus. E por que a graça dele nos basta. Quando nós nos deparamos com algumas coisas que estão descritas aqui, nós não podemos ter dúvida de quem Jesus é, o quanto Ele supre as nossas necessidades, o quanto só Ele nos basta. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Quem é Jesus? É quem sara e cura. Quem é Jesus? É o Senhor dos Exércitos. Quem é Jesus? É o Rei dos Reis. Quem é Jesus? É o Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? É a graça revelada a nós. Quem é Jesus? É o nome que está acima de todo nome. Quem é Jesus?
Ele é o princípio e Ele é o fim. Quem é Jesus? É o amor. Quem é Jesus? É manso e humilde. Quem é Jesus? É aquele que é compassivo. Quem é Jesus? O bom pastor. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? É o verbo vivo que desceu dos céus e encarnou entre nós. Quem é Jesus? É o nosso juiz. Quem é Jesus? É Deus conosco. Quem é Jesus? É provedor de tudo o que nós precisamos. Amém? Eu gostaria de perguntar se há alguém em nosso meio que nunca experimentou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Você nunca viu Jesus com todas essas características. E o quanto Ele é completo. O quanto só Ele se faz necessário por nós. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não se entregou a Ele, eu gostaria que você fizesse o sinal com uma das suas mãos, por gentileza. Ok, todos nós. Então eu quero te convidar nessa hora a nos colocarmos em pé, a adorarmos ao Senhor Jesus. Jesus, Ele estava sentado à direita de Deus Pai. E chega um determinado dia, Deus olha para ele e fala assim: filho, chegou a hora. Você quer ir? E Jesus olha e fala: por todos eles, eu vou. Jesus, Ele não olhou para trás. Ele não teve medo. Mas Ele foi fiel ao propósito que Deus tinha estabelecido para Ele. Jesus morreu, levou sobre Ele os nossos pecados. Se fez castigo por nós. Mas ao terceiro dia, Jesus, Ele ressuscitou. Ele trouxe vida. Ele tem nas mãos dele as chaves da morte e do inferno. Não há ninguém que possa qualquer coisa contra Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo, nós temos Ele aqui. Mas Jesus nos prometeu que Ele vai voltar. Ele vai nos buscar para nós morarmos com Ele eternamente. E eu fico numa expectativa, como que vai ser isso, né? Como será o toque da trombeta? Como será, né, que nós vamos reagir no meio de tudo isso? Né? Com temor, mas com grande expectativa, com alegria. E eu quero convidar você nessa hora. Nós vamos cantar essa canção de novo, Carta de Amor. Mas que você cante de todo o teu coração, adorando a Jesus, o consumador e autor da nossa fé. Para que o nome dEle, somente o nome dEle, seja glorificado nessa noite. Amém?